E hoje, na nossa primeira aula, estudaremos sobre figuras semelhantes. No nosso dia a dia, é muito comum a gente dizer que duas coisas são semelhantes quando elas são parecidas, quando têm algumas propriedades comuns. Assim, frequentemente nós dizemos que pessoas, animais, plantas, prédios, automóveis e muitos objetos são semelhantes. Já em matemática, não é a mesma coisa. Nós usamos o termo semelhante em um sentido mais específico, e é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Então, para isso, observem essas fotos A e B, onde vocês podem perceber que a figura B ela é uma ampliação da figura A. Bom, eu fiz aqui o desenho dessas fotos para que fique melhor de vocês entenderem. Então, vamos lá. Percebam primeiramente que os ângulos aqui são todos ângulos de 90 graus, já que a gente tem a foto sendo um retângulo, né? Então, todos os ângulos aqui são de 90. Esse símbolo aqui representa um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aqui a mesma coisa. Se nós observarmos cada ângulo correspondente, por exemplo, esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse, e eles são iguais, eles medem 90 graus. Esse ângulo aqui é correspondente a esse, e eles também são iguais. E isso acontece com todos os outros ângulos correspondentes um ao outro. Esse ângulo é correspondente a esse, e eles são iguais. Esse ângulo é correspondente a esse, e eles são iguais. A gente pode chamar também de congruentes. Então, percebemos a primeira coisa. Os ângulos correspondentes da figura, todos eles são congruentes, ou seja, apresentam a mesma medida de abertura. A outra coisa que a gente pode perceber é que os lados correspondentes, eles são proporcionais. O que isso quer dizer? Vejam só a relação que dá para a gente estabelecer aqui. Aqui nós temos 3 centímetros e o lado correspondente foi para 6, ou seja, ele dobrou de tamanho. Enquanto isso, esse lado que media 4, ele foi para 8, ou seja, ele dobrou de tamanho também. Ou seja, aconteceu a mesma relação entre os lados correspondentes. Enquanto esse lado dobrou, esse também dobrou, certo? Então, nós podemos dizer que os lados correspondentes, eles são proporcionais, certo? Então, nós dizemos que existe uma relação de semelhança entre duas figuras na matemática quando acontece essas duas coisas. Primeiro, quando as medidas de abertura dos ângulos correspondentes permanecem iguais. E segundo, quando as medidas de comprimento dos lados correspondentes são proporcionais. Então, voltando para as nossas figuras, nós temos que, nesse caso aqui, essas figuras elas são sim semelhantes, porque os lados correspondentes, eles são congruentes, ou seja, eles têm medidas iguais, e os lados correspondentes, eles são proporcionais. E a gente pode, inclusive, escrever da seguinte forma, ó. Esse aqui que mede 3, quando foi ampliado, passou a medir 6. Então, eu vou escrever aqui. E esse outro, que era 4, passou a ser 8. E aí, percebam que se a gente simplificar isso aqui, ó, essa fração ela dá para ser simplificada por 3, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 2. E aqui a gente pode simplificar por 4. Então, percebam que quando eu simplifiquei aqui, gerou a mesma fração. E essa fração aqui, 1/2, ela é chamada razão de proporcionalidade. Daí, nós podemos dizer que a razão de proporcionalidade de A para B, porque eu comecei pegando sempre os valores de A, né, dos lados da figura A, e depois indo para a figura B. Então, nós dizemos aqui que a razão de proporcionalidade de A para B, ela é a fração 1/2, certo? A semelhança, ela se dá através de 3 tipos. Um exemplo da nossa vida real que a gente pode associar à ampliação seria, por exemplo, a tela da televisão e a tela de cinema.
Um exemplo de redução na vida real seria, por exemplo, o mapa de uma cidade ou o mapa mundi, que é a representação de todo o planeta Terra. E um exemplo simples de reprodução seria quando a gente tira xerox de um determinado documento, de um determinado trabalho, de uma determinada pesquisa. E aí, quando duas figuras são exatamente a reprodução uma da outra, quando elas permanecem totalmente inalteradas, com os lados iguais e os ângulos iguais, né? Que os ângulos sempre vão ser iguais, mas os lados eles podem ser aumentados, diminuídos ou permanecerem inalterados. Então, nesse caso, onde os lados permanecem iguais, a gente pode dizer que além dessas figuras serem semelhantes, elas são congruentes. Justamente porque essa palavrinha congruente, ela lembra ser igual, certo? Ter o mesmo tamanho, ter a mesma medida. Então, eu anotei aqui para que vocês possam ter um resuminho. Figuras congruentes são figuras que têm ângulos correspondentes iguais, ou seja, congruentes, né, com a mesma medida. E os lados correspondentes, eles não sofreram nenhuma ampliação, nenhuma redução. Eles permaneceram iguais um ao outro, ou seja, congruentes. Então, pessoal, as figuras congruentes, elas são um caso particular das figuras semelhantes. Todas as figuras que são congruentes entre si, elas também podem ser ditas semelhantes, mas nem todas as figuras que são semelhantes entre si, elas vão ser congruentes. Vamos agora ver um exemplo de como é que a gente faz para verificar se essas figuras são semelhantes. Então, percebam que a gente tem o ângulo A, B e C. Esse é o triângulo ABC e esse é o triângulo RST. Vamos olhar para esses ângulos. Esse ângulo A aqui, ó, percebam que ele tem dois risquinhos. E esse aqui, que é o ângulo correspondente a ele também tem dois risquinhos. Isso significa que são medidas iguais, certo? Agora vamos olhar para o ângulo B. Aqui só tem um risquinho e aqui também. Isso significa que são medidas iguais. Então, os ângulos correspondentes também têm a mesma medida. Só está faltando esse de cima. Aqui tem 3 risquinhos e aqui também. Isso representa que o ângulo C, ele é congruente, ou seja, ele tem a mesma medida que o ângulo T. Então, a primeira regra já foi cumprida, que é ter cada ângulo correspondente com a mesma medida. Apesar da gente não estar vendo quem são as medidas, se são 30, 40, 45, 60, mas esses risquinhos eles já dizem tudo. Mesma quantidade de risquinhos significa que o ângulo mede a mesma coisa que o outro, certo? Então vamos escrever aqui. O ângulo A, ele é congruente, esse é o símbolo de congruência, ao ângulo R. O ângulo B, ele tem a mesma medida, e o símbolo é esse, que o ângulo S. E o ângulo C, ele tem a mesma medida, ou seja, ele é congruente ao ângulo T. E a gente coloca esse chapéuzinho em cima porque indica ângulo. Agora a gente vai analisar aquela regrinha relacionada com os lados. Então vamos olhar aqui, ó, só observando sem fazer continha por enquanto. Aqui estava 3 e passou a ser 1,5, ou seja, a metade. Aqui estava 4 e passou a ser 2, ou seja, a metade. E aqui estava 5 e passou a ser 2,5. Percebam que cada lado correspondente foi reduzido para metade do tamanho dele. Então, só aqui a gente já consegue perceber que eles são proporcionais. Só que tem casos que não são tão claros para a gente. Então, para isso, vamos fazer a continha. Aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 1,5. Então, são os dois que são correspondentes, né? Ó, esse aqui, ele é correspondente a esse. Vocês podem olhar pelos ângulos também, ó. O ângulo que tem 2 risquinhos e o ângulo que tem 3. Então, é esse aqui, certo? Então, vamos lá. 3 sobre 1,5. Agora, vamos ver o outro. 4 está para quem? Para 2. E 5 está para 2,5.
Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de 2 em 2 e vou multiplicar em formato de x. Esse de cima com esse de baixo, esse de cima com esse de baixo. Deixa esse aqui, por enquanto, onde ele está. 3 vezes 2 dá quanto? 6. E 1,5 vezes 4 vai dar quanto? Deu 6 também. Então, como deu igual, ó, 6 igual a 6, isso significa que eles são proporcionais. A mesma coisa se a gente fizesse aqui, ó, entre esses dois. 5 vezes 2 dá 10. E quando eu multiplico 4 vezes 2,5, dá 10 também. Ou seja, dá números iguais, certo? Aí vocês podem perguntar, mas aqui deu 6 e aqui deu 10. Como é que está dizendo que eles são proporcionais? Não são os números que vão interessar para a gente, e sim a relação de igualdade. Se aqui tivesse dado, por exemplo, que 8 é igual a 10, a gente sabe que isso é falso. Então, eles não seriam proporcionais. Agora, como deu uma relação de igualdade, 10 igual a 10, 6 igual a 6, então isso significa que eles são proporcionais. Sim, são semelhantes. Na letra B, nós temos esses dois retângulos. Percebam que a regra dos ângulos ela já foi cumprida, porque ó, o ângulo A ele é congruente ao ângulo E, ó, mede 90 graus. O B é congruente ao F, o C é congruente ao G, ou seja, tem a mesma medida, e o D tem a mesma medida que a H. Essa parte aí está ok. Vamos olhar então, para os lados agora, 5 corresponde a 15. Então, eu escrevo 5 sobre 15. E 10 corresponde a 20. Agora, pessoal, olha só o que a gente vai fazer. Vamos multiplicar em forma de x. 5 vezes 20, 100. E 10 vezes 15, 150. Deu igual? Não, não deu igual, deu diferente. 100 não é igual a 150. Isso quer dizer que não existe uma relação de proporcionalidade entre esses valores. Então, nesse caso, não são semelhantes. Nessa letra aqui, pode ser que muita gente já esteja aí pensando: eita, ó, nesse caso aqui são sim proporcionais, porque ó, aqui era 4, virou a metade, que é 2. Aqui era 6, virou 3, que é a metade também. Aqui era 8, virou 4. Mas olha só a pegadinha que a gente tem aqui. Pelo que eu falei para vocês, os ângulos eles têm que ter a mesma medida. Os ângulos não tem esse negócio de dizer que o ângulo foi ampliado ou reduzido, não. O ângulo tem que ter a mesma medida que o seu ângulo correspondente. E olha só o que foi que aconteceu. Aqui a gente tem 34 graus e aqui a gente tem que o ângulo correspondente não mede 34, ele mede 17. Então, nem adianta a gente analisar os lados, nem que eles sejam proporcionais. Não são semelhantes. Os ângulos não têm a mesma medida, né? Os ângulos correspondentes, os ângulos A e D. A mede 34 e D mede 17. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe esse exemplo. Sabendo que as figuras são semelhantes, calcule o valor de x. Nós podemos ver que os seus ângulos correspondentes, eles são congruentes. E aí a gente quer encontrar o valor de x. E a gente sabe que se essas figuras são semelhantes, então os lados correspondentes, eles são proporcionais, ou seja, x sobre 18 é igual a 4 sobre 12. E aí a gente vai resolver essa equação. Fazendo aqui, ó, extremos pelos meios, nós temos que 12 vezes x é igual a 12x. Isso é igual a 18 vezes 4, 72. E aí, passando o nosso 12 que está multiplicando, dividindo, nós temos que x é igual a 72 sobre 12. Ou seja, x é igual a 72 dividido por 12, x é igual a 6 centímetros, já que aqui a gente tem centímetros.
E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!